quando o meu amigo, professor Igor, me atribuiu esse tema, eu tive, assim, no início, uma certa perplexidade e disse a ele: Igor, não dá para fazer uma palestra sobre isso, porque o assunto é muito simples, né? Esse negócio é de uma simplicidade, assim, gritante. E ele, como além de amigo meu professor, então me mostrou, ele me deu a mão, me guiou e me ensinou os pontos que a gente deveria debater. Então eu digo a vocês que acho que a gente pode conversar um pouco com isso, mas continuo achando o tema muito simples. E digo simples porque, numa palavra, essa é uma discussão absurda, né? E o absurdo é muito difícil da gente qualificar, né? Dizem os americanos que é como pornografia. É muito difícil qualificar, mas quando a gente vê, todo mundo sabe o que é, né? Então, esse caso é uma discussão absurda, né? A meu ver, de forma que eu pretendo, então, só tenho que trocar algumas ideias com vocês aqui, como dizia, né, Roberto Mangabeira, confortar os aflitos e afligir os confortáveis. Que acho que realmente entramos numa quadra onde o processo judicial tributário realmente se aparelha de maneira seriamente contrária ao contribuinte, e é preciso que haja um movimento de reação nosso. Felizmente, essa orientação do Conselho Federal do AB para que se lute, então, pela prevalência dos direitos fundamentais do contribuinte, especialmente nessa área processual tributária. Está com o coisinha, obrigado. Então, o tema central relativo à questão dos defeitos expressivos aos embargos do devedor já é certamente do conhecimento dos colegas e sofreu, então, uma mais ou menos recente, né, revolução, com a incorporação pelo STJ da jurisprudência que determina, aliás, né, da nova legislação da alteração do CPC 2006, que determina, então, salvo na presença dos requisitos de perigo imóvel fumos boniosos, desse a conversão imediata, captura imediata da garantia oferecida pelo contribuinte no bojo de execução fiscal, a despeito do procedimento dos embargos. Então, garante-se, a Fazenda fica com a garantia para ela, executa, depois o contribuinte segue discutindo, salvo a existência de perigo ou fumos boniosos. A decisão do STJ, vamos ver daqui a pouco, é fundamentalmente baseada na tese, ora muito em voga, né, do diálogo das fontes, mas o fato é que ela prevalece hoje tranquilamente, e eu me permiti aqui uma breve introdução sobre essa questão da aplicação do CPC à lei de execução fiscal, às execuções fiscais em gerais, e digo a vocês a minha opinião, o STJ tem uma regra tranquila sobre isso. É o seguinte: desde que prejudique o contribuinte, aplica-se, né? Não há nenhum problema. Se prejudicar o contribuinte, pode sempre aplicar subsidiariamente. E aí trago rápidos exemplos, né? A interrupção da prescrição pela citação que retroage da propositura da ação, a ausência, eu preciso ter dessa nossa discussão de hoje, do efeito expensivo aos embargos do devedor, a recusa do seguro-garantia e o completo menoscabo do artigo 620 do CPC, que vocês sabem melhor do que eu, prevê que a execução se proceda da maneira menos onerosa, né, ao devedor. Então, isso tudo está completamente fora de moda, um debate ultrapassado. Então, sempre que se puder prejudicar o contribuinte, essa é a orientação do STJ para a aplicação subsidiária do CPC. E aí eu lembro o que já comentou ontem um pouco o professor Igor, e comentará certamente daqui a pouco o Rabelo. O fato é que, para a Fazenda Nacional, isso tudo fica muito confortável, porque vocês sabem, de uma maneira ou de outra, ele tem a disponibilidade imediata do valor depositado em juízo. Então, quem é o maior interessado no prolongamento temporal dos feitos? Obviamente a Fazenda, porque para ela a coisa só pode piorar se ela perder a causa. Se ela vai ganhar, ou se aquilo vai se eternizar no tempo, dá no mesmo, porque ela já meteu a mão no dinheiro. Então não tem nenhuma diferença. Outro dia eu fui a um debate em São Paulo, com um magistrado, presidente do Tribunal de São Paulo, e se dizia que o grande vilão da demora, dos litígios, da lentidão do judiciário, é o advogado que leva tudo a juízo. Então, que nós tínhamos que pensar na cultura do acordo, da mediação, da arbitragem, que vão me desculpar, mas isso é uma conversa para eu dormir em matéria tributária. O problema do judiciário, sobretudo do STJ, é a Fazenda Nacional, que jamais se resigna com as decisões que lhe são contrárias e continua reclamando de tudo. Todo mundo que milita aqui na área sabe. Agora, a gente não diz isso, né? Fica, mas esse é um problema sério. Então, obrigado. Conversa de mediação, de arbitragem, isso é em direito tributário? Isso existe? Isso não é problema. Esse não é o problema da lei do judiciário hoje. É a Fazenda Nacional que litiga a não mais poder. Por quê? Porque está tranquila, está com os bolsos cheios de dinheiro do contribuinte, então ela pode litigar à vontade. Esse negócio, a celeridade do processo não é um
que preocupe a Fazenda Nacional. Mas eu peço desculpa aqui pela pequena digressão e já retorno. Então, com relação... Advogado é assim, Michel. Você é advogado. Obrigado, obrigado. Então, eu até trouxe alguns slides aqui, onde eu colocava um pouco mais essas questões das aplicações subsidiárias, só para... Mas você já conhece, acho que a gente não precisa se deter nesse aspecto, né? Então, por exemplo, o assunto do seguro-garantia, né? Totalmente ultrapassado em função da necessidade de dar maiores garantias ao crédito público, né? Agora, eu pergunto a vocês, não é meu caso, que eu não entendo de seguro, mas qualquer advogado que entende de seguro sabe que o seguro é muito mais, uma garantia muito mais firme, que inclusive que a fiança bancária, que é o resseguro internacional. Então, o fato é que aquilo é uma garantia muito tranquila para a fazenda, mas não serve. Só serve a fiança, porque é mais caro, porque prejudica o contribuinte, né? A questão da aplicação subsidiária de CPC às execuções. Idem, aqui a STJ gira mais uma rosca do parafuso, né? O tema, ele que também eu acho que me impressiona muitíssimo, o completo menoscabo ao artigo 620 do CPC, quer dizer, não há mais execução fiscal, né, que se proceda em favor do credor, de uma maneira menos gravosa ao devedor. Mas chegando já ao ponto, me parece que o ápice dessa orientação contra o contribuinte no STJ chegou realmente quando se decidiu sobre a aplicação do artigo 739-A para a matéria tributária, negando, portanto, efeito suspensivo aos embargos do devedor. Essa decisão realmente me parece estar na vanguarda do retrocesso, né? A decisão está aqui, vocês conhecem, né? Relatoria do ministro Mauro Campbell, eminente jurista de muitas luzes, já se diz que quando se acendem, queimam os fusíveis do direito do contribuinte. Mas, enfim, o fato é que essa decisão hoje prevalece, um tema que não está mais em discussão no STJ, e o efeito concreto disso foi que, naturalmente, os juízes das instâncias inferiores começaram a aplicar tranquilamente o dispositivo e raramente, não preciso dizer, viam perigo de mora ou fundos punitivos na matéria. Então, o tema foi instaurado no âmbito do Conselho Federal, da Comissão Tributária do Conselho Federal, e, aliás, muitos colegas da comissão que me honram hoje com a sua presença. E o fato é que o Conselho Federal da OAB, a unanimidade, deliberou então a propositura de uma ação direta de constitucionalidade, o que foi feito, e eu pretendo aqui rapidamente resumir o resumo dessa ADIM. A ADIM, a proposta distribuída à medida Carmen Lúcia e já sob aquele rito excepcional. Muito sinteticamente, os fundamentos dessa resignação do Conselho Federal da OAB e da respectiva ADIM se concentram no seguinte. Primeiro aspecto, é verdade que o Supremo já apreciou no passado essa questão dos efeitos dos embargos, mas apreciou de maneira totalmente incidental, não RE, esse aqui constante do slide, muito antes da controvérsia se pacificar no seio do STJ. Ou seja, naquele momento, realmente o que estava ali era um conflito interpartes e a matéria, me corrija se eu estiver errado, doutora Juliana, era matéria atinente, a questão foi legal, né? Mas, no entanto, logo depois, quando se pacifica através dos recursos repetitivos o tema no STJ, claro que a questão ganha uma dimensão constitucional, porque se afeta frontalmente o direito elementar, aliás, vários direitos elementares dos contribuintes. De forma que esse é um argumento que a ordem tem de ser completamente superável, na medida que jamais houve enfrentamento sobre o tema constitucional em debate. Além disso, um outro assunto também discutido na nossa petição é que, naturalmente, quando, na vida civil, quando um credor se recusa a pagar determinada obrigação que tenha contraído, é razoável, né, que a execução contra ele se proceda de uma maneira mais agressiva, né? Ou seja, que não haja realmente efeito suspensivo nos embargos, salvo na hipótese daqueles requisitos que vocês bem conhecem. O que acontece é que, obviamente, na área tributária, o contribuinte não participa da formação do título, né? O que se dá ali é uma obrigação ex lege. Sendo assim, é bastante razoável se supor que o processo de execução não deve ser tão severo, né? Não é preciso que se exija a conversão imediata do bem oferecido da garantia, tratando o contribuinte como um sonegador, quanto mais como um marginal fiscal, porque não é disso realmente, no mais das vezes, que se trata. Então, a ordem debate e sustenta o fato de que o próprio STJ já reconheceu, no trecho que transcrevo nesse slide, a CDA ela é revestida de requisitos diferentes de um título normal da vida civil e, portanto, a execução fiscal que dali seja fruto
deve seguir um passo um pouco diferente, um pouco mais cuidadoso, concetâneo com respeito aos direitos do contribuinte. Também, nesse sentido, argumentamos que mesmo quando há um procedimento administrativo judicial, fiscal subjacente, que é o caso, hoje em dia, praticamente caso raro, né, do lançamento, mesmo assim, não se pode dizer que o que se dá é um processo parelho com o das dívidas civis, por várias razões, né? Por exemplo, sabemos que vários municípios, até mesmo, acho que alguns estados, não têm conselho de contribuinte. O município de São Paulo tem conselho de contribuinte há menos de 10 anos. Antes não tinha. Quer dizer, claro que isso inviabiliza um debate sério na esfera administrativa, mas não é só. Né? Sabemos que, na maioria dos conselhos, há o voto de qualidade. Quer dizer, não se pode dizer que há um procedimento administrativo isento, tranquilo, à prova de bala. Isso para não falar na questão da impossibilidade de apreciação de argumento sobre inconstitucionalidade, o que, claro, também inviabiliza uma apreciação mais justa do tema na esfera administrativa. Além disso, mesmo no CARF, eu acho que todo mundo conhece, milita, acha um órgão sério, recentemente houve notícia de aparelhamento, né, e de não recondução de conselheiros que se manifestaram contra a matéria, contra a questão do ágio. Então, não adianta o argumento de que, porque o processo administrativo, agora nós podemos ter uma execução mais severa. Não, claramente não é o caso. Então, e há algumas outras questões, eu vou me permitir aqui passar um pouco mais rápido, porque eu já estava na metade ainda, mas já recebi a plaquinha de 5 minutos. Mas o fato é o seguinte, os argumentos estão na DIN, estão postos, vocês já conhecem essa altura melhor do que eu vou passar logo para as informações, que é a parte mais divertida dessa conversa, né? Então, claro, há manifestações já nos autos, Congresso Nacional, da Presidente da República, né? Muito bem feitas, etc. E a que mais chama, a mais curiosa, me parece que é essa da senhora Presidente da República. Então, o que se diz, basicamente, nessa petição, é que esse efeito criticado, que nós temos hoje na execução fiscal, deriva do fato de que realmente se pensou naquele modelo, está dito na petição, depois eu vou ler para vocês, se pensou naquele modelo porque ele seria melhor para as execuções cíveis e logo depois iam mudar a legislação fiscal. Mas aí, como a AGU entendia que na execução fiscal o que deveria haver realmente seria a penhora administrativa, ficou sem lei na execução fiscal, mas aí agora fica assim mesmo. Mas está dito textualmente. Eu vou pedir licença para vocês e vou ler muito rápido, né? Após esse relato sobre a inaplicabilidade da iniciativa de lei nova, disse o Conselheiro da União: diante desse contexto, o Judiciário não teve como se furtar decidir sobre os efeitos exatos das alterações pontuais do CPC sobre a execução fiscal. E o STJ, nos pontos que interessam para a presente discussão, firmou o entendimento do fim da regra de suspensão automática da execução pelo mero ajuizamento de embargos e pela manutenção da necessidade de prévia garantia para o ajuizamento dos embargos. Esse segundo ponto, certamente, não prima pela racionalidade prática, mas é decorrência da alteração legislativa incompleta. E nada pode ser feito a respeito enquanto não modificada a legislação. Está na resposta da DIN. Quer dizer, nada, eu acho que alguma coisa pode ser feita a respeito. Talvez vocês concordem comigo, mas o que não dá é para se contentar com isso. Mas não basta. Há um ponto aqui, com todo respeito à PGFN, que me parece a apoteose da idiotice. O que diz a PGFN, com todas as letras, é que foi importante a alteração porque no regime anterior, o contribuinte... Eu vou ter que ler, eu vou ler para vocês melhor. Diz aqui, ora, todos sabiam que as garantias eram fictícias. Essa é a petição do mês passado, hein? As penhoras eram de bens sobre os quais em seguida, ou até mesmo antes, incidiam penhoras de outros credores. Eram imóveis em locais remotos e de valor real duvidoso. Bens móveis que deterioravam, bens móveis que vendidos usados jamais alcançavam um valor minimamente significativo e geravam leilões negativos sucessivos, cópias de títulos públicos prescritos, direitos sobre processos judiciais cujo resultado não era previsível, etc. Onde andou esse procurador nos últimos 20 anos? Até um esquimó eremita com déficit de atenção sabe que o STJ só permite que hoje penhora recaia sobre dinheiro, carta de fiança, com muito favor, seguro garantia. Mas geralmente carta de fiança e dinheiro, né? Então, assim, que fundamento é esse, né? Parece que eu estou numa discussão aqui dos anos 80, né, Rabelo? Onde realmente estava pedra preciosa, título da ferrovia Memória Madeira, mas hoje, ele dizia que tem que ter efeito suspensivo, porque os bens não são líquidos, a fazenda não vai conseguir te fazer um crédito. Com todo respeito,
gente, isso é um absurdo. Quer dizer, esse senhor que respondeu essa petição, digo você, não advoga. Porque qualquer pessoa que advoga no STJ sabe que isso não existe. Aí depois diz ele que raríssimos eram os casos nos quais, após derrotado, o embargante havia a possibilidade real de um credor tributário excluir a pretensa excutir a pretensa garantia. Mas como? Só se o procurador não fez o trabalho, não pediu a garantia integral, né? Aliás, eu quase nunca fiz na minha vida. Então eu não entendo, quer dizer, realmente é uma fundamentação que eu acho que conesta a tese do Conselho Federal, no sentido de que isso é um absurdo e precisa ser revertido. Eu já estou encaminhando para o final, para não receber uma outra plaqueta, mas eu digo o seguinte, esse é um ponto, eu acho que é realmente escandaloso. E acho que o Conselho Federal da OAB teve um mérito muito grande, e eu digo, vocês me orgulho muito de ter participado dessa iniciativa, que foi de fazer alguma coisa. Eu vejo em foros como esse, pessoas que realmente conhecem o direito tributário e são estudiosos, todo mundo tem algo a dizer. Mas é importante que todo mundo tenha algo a fazer também. Eu acho que nós precisamos nos movimentar. Precisamos inaugurar aí um movimento contra-majoritário, porque a coisa está ficando séria demais, né? O Leviatã está poderoso demais. Acho que não é da nossa essência, né? O brasileiro é o homem cordial, de Sérgio Buarque de Holanda, né? O brasileiro, ele tem antipatia cordialmente, ele até odeia cordialmente. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Esse assunto, não estamos falando aqui, vejam bem, só de carga tributária. Estamos falando aqui de respeito a direitos processuais do contribuinte, né? E não tenho dúvida, hein? Filiações políticas à parte, nos próximos anos, o que nós vamos vivenciar? Para sustentar as atuais políticas públicas, o governo federal precisa de mais dinheiro. Não dá para aumentar a carga tributária. O que vai ser feito? Vão apertar a fiscalização. Cada vez vai ser mais difícil a gente litigar, cada vez os clientes vão ser mais autuados, cada vez vai ser mais difícil discutir questões em matéria tributária. A gente precisa reagir. E esse é um tema da advocacia. Não é necessariamente um tema só da academia, porque isso como esse, tem vários outros absurdos para eles falar, mas esse é um tema do nosso dia a dia. Então, finalizando, que eu queria conclamar aos colegas, não só uma reflexão, mas sobre a ação. Nós precisamos reagir, precisamos ser uma voz contra-majoritária. Muito obrigado, agradeço a paciência de todos. Fico à disposição.